Paz do Senhor, meus irmãos, que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, que todos sejam abençoados nesse dia. Nós estamos fechando o nosso trimestre da Escola Bíblica Dominical, estudando hoje a lição de número 13, com o tema A Multiforme Sabedoria de Deus. Quero agradecer a você que sempre tem ouvido, tem assistido nossas aulas, tem feito algum comentário. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, você pode estar se inscrevendo, deixando aí o seu like, fazendo um comentário, compartilhando com alguém para que outras pessoas sejam abençoadas através dessa palavra, a palavra de Deus, através da Escola Bíblica Dominical. O objetivo de gravar essas aulas é ajudar aqueles irmãos que às vezes não tem como estar numa sala de aula, né? Quem sabe pelo trabalho, distância da igreja, e enfim, não tem como estar na aula de escola dominical. Então, ele tendo a oportunidade, ele assiste um vídeo e tira suas conclusões. E nós cooperamos, como assim tem muitos outros que gravam, a gente faz esse trabalho, é o nosso ministério, pregar, ensinar a palavra, aquilo que Deus nos concedeu. Fazemos isso com muito amor e estamos aí guardando coisas para a gente pesquisar um dia, né? Quem sabe um dia precisamos pesquisar algum assunto, a gente tem gravado e tudo isso é muito interessante. Mas você pode participar, deixando seu comentário, quem sabe fazendo uma pergunta. De vez em quando alguém liga, faz uma pergunta através do assunto, às vezes não comenta na lição, mas faz uma pergunta pelo Zap e você pode estar procurando aí no nosso canal, você vai encontrar e vai estar ligando para a gente vai estar cooperando com você nesse trabalho. Então vamos lá, lição 13, a multiforme sabedoria de Deus, está baseada a nossa aula na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, do versículo 8 ao 10, e depois ele também comenta a primeira carta de Pedro, capítulo 4, do versículo 7 ao 10. A nossa lição tem 3 tópicos com alguns pontos, nós vamos estar analisando um a um, fazendo uma aula um pouco mais resumida, e lembrando que essa aula, na verdade, ela está trazendo um resumo, né, uma conclusão daquilo que foi estudado durante as 12 lições anteriores. Nós estudamos aí sobre os dons espirituais, os dons ministeriais e os cargos, ofícios, como o cargo de diaconato, presbítero ou presbitério, né, que vem a ser um caminho aí do ministério, conforme já estudamos nas lições anteriores. E hoje vamos trazer uma conclusão desse assunto. Vamos lá, o primeiro tópico da lição fala sobre os dons espirituais e ministeriais. São diversos, o primeiro ponto. Na passagem bíblica de 1 Coríntios 12, do verso 8 ao 10, são mencionados 9 dons do Espírito Santo. Há outros dons espirituais noutras passagens bíblicas já mencionados em lições anteriores desse trimestre, como Romanos 12, 1 Coríntios 12, 1 Pedro 4, Hebreus 2 e 4, Efésios 4, de 7 a 11, 1 Timóteo 1 a 6. Então vemos os dons espirituais na esfera ministerial da igreja. Alguém define que chega a ser 24 dons, cerca de 24 dons na Bíblia. Tem uma das aulas anteriores que nós comentamos aí, que os dons, eles são concedidos à igreja local de acordo com a sua necessidade. Eu cheguei a dizer para os irmãos o seguinte, dependendo da região, dependendo da cultura que a igreja está inserida, por exemplo, a igreja do Brasil tem um tipo de necessidade. Uma igreja na África, no Oriente, uma igreja nas Américas, na Europa, ela tem necessidades diferentes na área social, no cotidiano da igreja. Então, naturalmente, Deus, ele vai dar dons a pessoas, porque o dom é uma dádiva, uma capacitação do Espírito Santo para agir dentro da comunidade cristã. Então, irmãos, o que acontece? Tem muitos dons que não são relacionados na Bíblia. Os dons que nós temos relacionados na Bíblia são dons que estavam sendo vistos, estavam em atividade na igreja primitiva. Mas hoje nós somos milhões, sendo milhões, as necessidades também, quem sabe entre aspas, são milhões também. Então Deus, ele tem uma forma. Por isso o tema da lição hoje, a multiforme sabedoria de Deus. A lição vai trazer para nós isso,
que Deus tem muitas formas de trabalhar. Então ele vai dar muito tipo de dons. Quem sabe você tem um dom que outra pessoa não tem. Só temos que lembrar que o dom que temos não é nosso. Esse dom é uma dádiva, é um presente de Deus, para uso na sua igreja, para edificação da sua igreja e glorificação do nome do Senhor. Então vamos lá, os dons aí são diversos, os que estão na Bíblia, e pode haver muitos outros que desconhecemos, alguém tem um dom. O que a gente tem que ter muito cuidado é com os modismos, invenções humanas, dizendo ser dom. Temos que ter muito cuidado para não irmos atrás de ilusionistas dentro das igrejas. Tem que ter muito cuidado com esse tipo de coisa. Então vamos lá, irmãos, o ponto 2. São amplos, os dons são amplos. Por quê? A sabedoria de Deus é multiforme e plural. Deixa eu desligar um alarme aqui, irmãos. Vamos lá. Então, muito bem, são amplos porque Deus trabalha na multiforme sabedoria e no plural, porque são muitos, né? É manifesta em seus dons espirituais, ministeriais, nas mais variadas comunidades cristãs espalhadas pelo mundo. O que está falando aqui é exatamente o que eu acabei de dizer aos irmãos. Dádivas do Pai. Dádiva, presente, dom. Ponto 3. Outras excelentes dádivas de Deus, dispensadas à sua igreja para comunicar o evangelho a todos. São elas. Olha as dádivas. Primeiro, a dádiva do amor. A grande manifestação de amor do Altíssimo para com a humanidade foi enviar seu Filho para salvar o mundo. Este amor dispensado por Deus desafia-nos a que amemos os nossos irmãos, nossos inimigos e ao próximo. Isso é, qualquer ser humano carente da graça do Pai. O último tópico da lição vai comentar sobre os dons espirituais, o fruto do Espírito, e aí nós vamos ver sobre esse amor de uma forma assim mais ampla. Então, o amor é uma dádiva. Aqui está se tratando do amor de Deus para com a humanidade. Não existe amor maior do que esse. Tem muitos hinos aí, muitos hinos que expressam isso, mas na prática, na realidade, nós sabemos que o amor de Deus é incomparável, é imensurável. Alguém um dia disse para mim que o amor de Deus não é incondicional. Vamos aprender um negócio interessante aqui, porque nós usamos muito essa frase, né? O amor de Deus é incondicional. Ou seja, Deus te ama mesmo que você lhe deteste. Deus te ama. Mesmo que você não acredite nele, ele te ama e por isso ele enviou o seu Filho. Mesmo que a pessoa não queira saber de Deus, o amor de Deus está provado. Paulo disse aos Romanos capítulo 5 que Deus prova o seu amor para conosco no fato de Cristo morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, Deus não espera, Deus não dá um tempo para que você se converta, para que você mude de atitudes, de opinião, de crença, para depois te amar. Não. Antes de tudo isso, ele te amou. E a prova disso é ele enviar seu único filho, Jesus, para nascer, crescer como homem, morrer, ressuscitar, subir ao céu, deixar a promessa de um dia nos buscar. Pois ele disse, se eu for, virei outra vez, e vos levarei. Olha, essa promessa é linda, maravilhosa. Vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, isso significa céu e terra, universo, estejais vós também. Então, antes que alguém lhe ame, antes que alguém interesse por ele, ele já amou a todos. Isso é uma dádiva, é um presente. Mas esse amor nos constrange a também praticá-lo com o nosso inimigo, com o nosso amigo, com o nosso próximo. Lá no final a gente vai comentar um pouco sobre o amor do homem para com o homem, né? Vamos lá, a segunda dádiva, a dádiva da filiação divina. Deus torna um filho das trevas em filho de Deus. Está em 1 João 1,12. O que está escrito lá? Ali ele diz assim, veio para que eram seus, os seus não os receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aí entra aquela questão, mas não é todo mundo filho de Deus? Paulo diz que há um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Pai de todos.
Como Criador, Deus é Pai de todo ser humano. Se nós dissermos que os descrentes, que o não crente, se dissermos que o inconverso não é filho de Deus, nós estamos dando direito de paternidade a outro nome, a outra pessoa, a outro ser, que possivelmente seria Satanás. Isso é antibíblico. Criador, só Ele. Então, como Criador, Ele é o Pai de todos. Mas quando diz 1 João, ou o Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, que deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, está falando de filhos espirituais. É aquilo que João falou, escreveu a respeito do que Jesus falou a Nicodemos, no capítulo 3 do Evangelho de João. Leia ali e você vai entender. O homem nascido da carne, é um homem natural. O que é nascido do Espírito é espírito, ou seja, é espiritual, vida espiritual. Então, essa filiação aqui, irmãos, é no sentido espiritual. Depois vem o ministério da reconciliação, que é a outra dádiva, a letra C. O apóstolo Paulo explica o milagre da salvação como resultado do ministério da reconciliação. Por quê? Porque Deus criou o homem em perfeita comunhão. O homem caiu, desobedeceu a Deus, é um assunto profundo, a gente não vai detalhar. Mas o homem distanciou, separou-se de Deus. Isaías chega a dizer no capítulo 61 que o pecado faz divisão entre o homem e Deus. As iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus para que não lhes ouça. Ou seja, há uma divisão, há uma separação de Deus para com o homem que vive no pecado. Então, o homem se distancia, o homem foge de Deus. Mas em Cristo nós recebemos aí a dádiva da reconciliação. Ou seja, através da aceitação do sacrifício de Cristo na cruz, o homem tem o poder de, ou melhor, ele tem o privilégio, ele tem a alegria, a honra, o direito de aproximar-se de Deus, ou seja, reconciliar com Deus. Desculpe aí o incômodo, irmãos, nós vamos continuar aqui. Vamos lá. O segundo tópico da lição. Então, resumindo esse ponto, o mistério da reconciliação é Deus em Cristo reconciliando consigo o mundo, foi o que Paulo disse. É através de Cristo. Ninguém pode aproximar de Deus sem passar por Jesus. Ou seja, sem acreditar na existência da pessoa de Cristo, no seu sacrifício. Se alguém desconsiderar, observe o que eu vou dizer. Se alguém disser assim, essa história de Jesus na cruz é uma farsa, ele não precisa mais nem pronunciar o nome de Deus, nem dizer que acredita em Deus, nem dizer ou dizer, oh, misericórdia, meu Deus. Não precisa, porque sem Cristo ele não reconcilia com Deus, ele não aproxima de Deus. É através de Cristo. É isso que Jesus veio fazer aqui. Vamos para o ponto 2, os dons dispenseiros dos ministérios divinos. Aqui nós estamos vendo o primeiro ponto falando dos dons espirituais, as dádivas que Deus dá à igreja para executar a sua obra. Depois vem aí os dons ou bons dispenseiros dos mistérios divinos. Vai falar alguma coisa sobre o trabalho aí. Vamos lá. Primeiro ponto. Com sobriedade e vigilância. O despenseiro é aquele que trabalha na despensa. Nós já estudamos isso em lição anterior. É o mordomo, aquele que pratica a mordomia, a administração, o trabalho da casa do Senhor. Certo, irmãos? Isso é aplicado, de uma certa forma, ao obreiro, ao pastor, àquele que tem um cargo, uma função na igreja. Então vamos lá. O despenseiro deve administrar a igreja local, retirando da despensa divina o melhor alimento para o rebanho. De acordo com isso, é dever do pastor ter um alimento para as suas ovelhas. É dever, é compromisso dele entrar na despensa de Deus. De que forma? Orando, estudando, jejuando, consagrando, se dedicando para ter um alimento para a igreja do Senhor. Depois vem o ponto 2, o amor e hospitalidade. Os despenseiros de Cristo têm um ardente amor. Os despenseiros de Cristo têm um ardente amor uns para com os outros. Por quê? O amor cobrirá uma multidão de pecados. Observamos aqui, irmãos, que o despenseiro aqui não está se referindo tão somente à pessoa do pastor, mas sim a todos aqueles que têm o direito, têm o acesso à dispensa de Deus. Mediante a graça de Deus, o obreiro pode demonstrar
sabedoria e amor no trato com as pessoas. Amar sem esperar receber em troca coisa alguma é parte do chamado de Deus para os relacionamentos. Exatamente isso. O amor é exatamente aquilo que você pratica ou coloca em prática sem esperar retorno. Jesus falou que a gente tem que amar mais do que os fariseus, não falou? Amar só aquele que nos ama. Ele disse assim, os fariseus também fazem. Os publicanos também fazem. Então é amar aquele que não nos ama. Então o amor é bem mais profundo, a hospitalidade da mesma forma. Ponto 3. O despenseiro deve ser ou deve administrar com fidelidade. A graça derramada sobre os despenseiros de Cristo tem de ser administrada por eles com zelo e fidelidade. A palavra de Deus nos adverte, cada um administre aos outros como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Está em 1 Pedro 4, verso 10. Então, pregando, ensinando, administrando o corpo de Cristo, tudo deve ser feito para a glória do Senhor. Tudo deve ser feito, irmãos, para a glória de Deus. Pregando, ensinando, cooperando, usando a diaconia ou fazendo, exercendo a diaconia. Tudo isso deve ser feito por amor, com amor. Por amor e com amor. Tem diferença, não tem? Tem. Por amor. Você vai fazer para alguém, vai fazer para a obra, porque você ama a obra, porque você ama alguém. Certo? Você vai fazer por amor. Você não está esperando nada em troca. Isso aqui é um assunto muito polêmico em algumas cabeças aí. Mas fazer por amor é isso. É você fazer sem esperar nada em troca. Desde que você tenha condição e possa estar dentro das limitações. A gente pode fazer muita coisa numa igreja, para uma comunidade, para uma pessoa, para uma família, para um próximo, sem ter que receber alguma coisa em troca. Todos têm como fazer. Todos têm. Lógico, haverá ou deve haver um reconhecimento, já comentamos em outras aulas, não vamos estender aqui. Deve haver um reconhecimento por aqueles que entregam todo o seu tempo para a obra de Deus. Isso é bíblico e deve ser observado. Então, fazendo tudo isso por amor, com amor. Qual a diferença de fazer com amor? É você não fazer simplesmente por responsabilidade, por compromisso, por obrigação ou para aparecer. Você faz com amor, zelo, dedicação. Mesmo que é por amor, você faz com amor, com carinho. É mais profundo do que só por amor. Certo, irmãos? É você fazer com aquela vontade, aquele capricho, você fazer o melhor. Eu estou sentindo feliz de falar isso. Sabe por quê? Eu sou uma pessoa simples na obra de Deus, mas até hoje, tudo que eu faço para Deus, faço com simplicidade e amor. Inclusive, você observe o vídeo aí. Eu estava agora mesmo pensando, mas será que eu vou gravar esse vídeo aqui mesmo? Eu estou gravando na cozinha da minha casa. Um dia eu gravo na cozinha, outro dia eu gravo no quarto, outro dia eu gravo na sala. Qualquer dia eu vou gravar um debaixo da árvore ali no terreiro. Porque eu não estou preocupado com visibilidade. Não. É lógico que a internet exige imagem, exige um fundo, uma coisa bem feita. Isso é bom. Mas eu ainda não consegui fazer esse negócio, né? Mas eu não me preocupo com isso. A minha preocupação é fazer alguma coisa para Deus. Eu faço isso aqui, ainda que muitos não assistam, eu faço por amor, eu sinto bem, eu sinto feliz de poder estar fazendo alguma coisa para Deus. Fazendo com amor. Faz isso. Tudo que você faz para Deus, na igreja, mas eu faço e ninguém vê, ninguém valoriza e tal, não tem reconhecimento. Não, irmão. Larga disso, não pense assim não. Faz com amor. Faz com amor. Leia 1 Coríntios 15, 58. Não vou falar não, leia. Você vai ver. Vale a pena fazer com amor. Vamos lá. É muito interessante isso aqui. O terceiro tópico da lição, os dons espirituais e o fruto do Espírito. A necessidade dos dons espirituais. Olha aqui, irmãos, aqui vai falar uma coisa triste aqui, mas real. Observe. Os dons espirituais são indispensáveis à igreja. É necessário. É preciso ter os dons espirituais na igreja. Uma onda de frieza e mornidão tem atingido muitas igrejas na atualidade, as quais não estão vivendo a real presença e o poder de Deus para salvar, batizar com o Espírito Santo e curar enfermidades. Em tal estado, os dons do Espírito são ainda mais necessários. É no tempo de sequidão que precisamos buscar mais a face do Senhor, rogando-lhe
a manifestação dos dons espirituais para o despertamento espiritual dos crentes em Jesus. É uma lástima um tópico desse. Mas é uma realidade clara, é uma realidade que você pode comprovar. A gente vê muitas pessoas nas igrejas correndo apenas atrás de status, outros atrás de bem-estar social, financeiro. Sabe como? Só prosperidade. Só prosperidade. Tenho nada contra a prosperidade. Deus não chamou a gente para viver na miséria. Não. Jesus disse que aquele que deixa tudo por amor dele tem 100 vezes mais nessa vida e, por fim, a vida eterna. Ah, mas por que eu não tenho isso ainda, isso e aquilo? Pare um pouquinho e pense quando você não tinha Jesus. O que você tinha? Nada. Hoje você tem salvação. Você tem vida eterna. Você tem sustento para a sua casa, para a sua família. Você tem tudo. Tem ou não tem? Você tem tudo que precisa. Você só não tem aquilo que às vezes você imagina que precisa. Deus não deixa faltar nada. A Bíblia diz que Deus não deixa nada faltar. O salmista Davi não falou isso? Eu fui moço, hoje sou velho, e nunca vi desamparado um justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. O salmo mais conhecido da Bíblia é o 23, quem falou foi Davi. E ele disse, o Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta. Se você for buscar os originais desse salmo, você vai ver que ali não está falando de não ter falta disso ou daquilo, aquilo outro. Mas está falando de não ter falta de Deus no momento de dificuldade. Em todas as suas necessidades, Deus tem te assistido, tem te ajudado, te abençoado. E você é próspero. Mas não vamos viver correndo atrás de riqueza, atrás de prosperidade. Não. Isso tem trazido para as igrejas esfriamento espiritual. Vamos fazer uma campanha de buscar o batismo, buscar os dons. São poucos. Se falaram assim, essa semana a gente vai fazer uma campanha para Deus abrir porta e Deus derrubar as muralhas, e para Deus abrir emprego, e para Deus isso e aquilo. Ó. Procure algumas igrejas da mídia, você vai perceber. Algumas não têm nem um hall de membros, porque tem um número imenso de assistentes, de participantes, de fazedores de campanhas. Faz campanha numa igreja, não vou citar nome, isso é ilógico, isso é antiético. Mas tem pessoa que faz campanha numa igreja, 7 semanas, 7 domingos, 7 sexta-feira, 7. De repente, está lá na outra. Fala, você mudou de igreja? Não, eu estou fazendo uma campanha lá. Tem crente que larga a sua igreja. Ô, irmão, isso é muito errado, sabia? Crente que larga a sua congregação, larga de ir no culto da sua congregação e vai fazer campanha na igreja do outro. E o seu compromisso com a sua igreja, com seus irmãos, com o culto que você presta a Deus, com o seu cargo, com o seu trabalho ali. Para que você sair da sua igreja? Isso eu nunca fui a favor disso. Eu não estou pastoreando igreja, não estou falando nada para ninguém diretamente. Estou falando o que Deus põe no meu coração. Porque isso é muito estranho, você sair da sua comunidade, do meio do seu povo, e fazer uma campanha noutra igreja. Muita gente faz isso. Ele vai numa igreja, eu quase falei, ele faz campanha numa, depois ele faz na outra, depois ele vive assim, fazendo campanhas e mais campanhas, e ele nunca se sente realizado, porque não está buscando salvação, não está buscando crescimento espiritual, dons espirituais, para fazer a obra de Deus, para ser um instrumento na mão de Deus. Ele está correndo atrás de status, correndo atrás de estabilidade financeira, digamos assim. Paulo ensinou que quem gosta dessas coisas deve trabalhar. Tem alguns que até nem trabalham. A gente estudou um dia desse. Vive pela fé. Ah, irmão, estou vivendo pela fé dos outros, né? Tem muito isso. Pessoas vivendo pela fé. Temos que ter muito cuidado com esse negócio. Vamos ler mais um pouquinho aqui. O segundo ponto, os dons espirituais. Então, fechando esse primeiro ponto aqui, há uma grande necessidade de nós, crentes, cristãos, digamos, buscar os dons espirituais. Se a igreja está fria, talvez eu faça parte da causa da sua frieza. Ah, mas o pastor não promove isso, o pastor não faz campanha de oração. Dobre o seu joelho na sua casa, de madrugada, de manhã cedo, de noite, de tarde, aquelas horas que a gente perde com entretenimentos que tem por aí. Vamos orar, vamos buscar e Deus vai nos abençoar. Aquele que busca, né? Billy Graham disse que não há causa que não tenha resposta, solução, quando o crente coloca
em oração nas mãos de Deus. Então vamos buscar, vamos orar sempre, Deus vai nos dar a vitória. Segundo ponto, os dons espirituais e o amor cristão. Lembra que eu falei lá atrás, que aqui se comentaria? Paulo termina o capítulo sobre os dons espirituais dizendo: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Aí ele começa o capítulo 13, que na verdade não era capítulo 13, a Bíblia foi dividida em capítulos séculos depois. Era uma carta que Paulo estava escrevendo. E ele fala assim, ó, procurai com zelo os melhores dons, e vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. E aí ele começa falando sobre o amor. Capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, a língua dos homens, ainda que eu entregasse a minha fortuna e repartisse com os... E ele vai falando, de tanta coisa, eu faço isso, eu faço aquilo. Chegou a dizer assim, ainda que eu entregasse meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, seria como sino que tine, como metal que soa. Algo estridente que aparece, que chama a atenção, mas termina logo. Isso é as coisas feitas sem amor. É para aparecer. O sino não é assim? Onde estamos numa cidadezinha pequena, ou próximo de uma matriz de uma cidade, por exemplo, igrejas matrizes, nós temos muito isso nas nossas cidades. Um sino, tam, tam, e bate. Hoje não tem muito, mas antigamente isso era mais usado. Uma campainha de igreja, uma campainha de escola, pega o sino, e balança aquilo, chama atenção na sala de aula, na cozinha, no pátio da biblioteca, no pátio da escola, onde estão as pessoas, todo mundo escuta. Olha. Mas se colocar em cima da mesa, 2, 3, 4 segundos, não tem mais. Isso é as coisas feitas sem amor. Aparecem, mas não tem sustentação. Não tem estabilidade. Não tem fruto, não tem recurso, retorno para o reino de Deus. Então, irmãos, façamos as coisas com amor. Esse amor é o amor para com o próximo, para com o amigo, para com o inimigo, para com a família. Enfim, se você for fazer uma pesquisa da palavra amor, no grego você encontra pelo menos 4 palavras. Amor phileo, storge, amor eros, ágape. 4 palavras principais que expressam o amor. Não tenho tempo de falar isso, mas é profundo. Em qual deles será? Em qual áreas, em qual faceta do amor a gente está agindo mal? Ou estamos em falta? Vamos aplicar o amor. Faça-se tudo com amor. Os dons espirituais devem ser exercidos com amor. E o cristão precisa ter amor. Olha o último tópico aqui. Uma vida cristã pautada pela perspectiva do fruto do Espírito. O amor é o que o nosso Pai Celestial quer à sua igreja. Uma igreja cheia de poder, que também ama o pecador. Observe, tá vendo? Cheia de dons espirituais, mas também acolhe doente. Zelosa da boa doutrina, mas em chamas pelo amor fraterno, como diz Paulo, é sofredor, é benigno, não é invejoso, não trata mal, nem com leviandade, não se ensoberbece, não porta com indecência. Não, isso aqui dá um estudo bíblico, irmãos. Olha que versículo. Vamos fazer um esboço aqui 1 hora, né? Deus põe as coisas na mente da gente assim. É assim que Deus fala com a gente, sabe? Eu nunca ouvi a voz de Deus. Meu filho, faça isso. Eu já vi muita gente dizendo, meu filho, faça isso. E depois você vê e falou que nada disso. Era um plano, era um projeto, sabe? Era uma ideia e falou que Deus falou. Cuidado com isso. Mas Deus fala com a gente assim. Deus me despertou para um estudo bíblico aqui. Um versículo. O amor é e o amor não é. Olha que coisa boa. É um tema, pregador. Aproveite aí. Deus está te dando, certo? Então veja bem, não busca os seus interesses. Eu falei agora mesmo, a gente não fica fazendo só para a gente, é para as pessoas, certo? Não se irrita e não suspeita mal. O caminho do amor é mais excelente que os dons espirituais. Resumindo, não adianta dizer tenho dom e não tenho amor. Eu tenho dom de profecia, dom disso. Eu até quero ser um pouco mais específico. Se você recebeu o dom, ou se alguém, digamos alguém, recebeu o dom, seja qual for o dom, mas ele é uma pessoa que está desprezando o amor, está esfriando o amor,
está perdendo o amor, não demonstra mais amor com os irmãos, com a obra, com a igreja, com Deus, é bem provável que esse dom vai ser extinguido ou recolhido por Deus. Porque fica... a lição não está falando isso não, irmãos. Está dizendo que precisa ter dom, mas ter amor. Mas eu quero entender que se não tiver amor, os dons vão desaparecer também. Porque fica assim, sabe, estranho à natureza divina. Usar alguém com um dom espiritual, que é uma pessoa ao inverso, que age ao inverso do que está falando aqui. Observe, o amor é sofredor, ele não é. É benigno, ele não é benigno. O amor não é invejoso, ele é invejoso. O amor não trata com leviandade, ele é leviano. Não tem palavra, não tem firmeza, não tem projetos. Não se ensoberbece, ele é soberbo, orgulhoso. Terrível, terrível pensar isso. Não se porta com indecência. Sabe o que é isso, não sabe? Não se porta com indecência. Imagina uma profeta que você vê ela na rua expondo o seu corpo de maneira sensual. Com uma palavrinha que Paulo fala aos Gálatas capítulo 5, cheio de lascívia. Sabe o que é lascívia? Vaidade sensual. Aquele que olha no espelho e fala assim, hoje alguém vai ter que olhar para mim e assobiar. Sabe? Provocante. Está cheio de gente assim nas igrejas. Eu falo, irmão, Deus mandou falar um negócio, não tem isso não, tem que falar. Está cheio de pessoas nas igrejas que faz dó olhar, se portando com indecência, às vezes até dentro da igreja, andares escandalosos. Isaías falou que algumas andam aqui cascavelando, sabe o que é isso, né? Não porta com indecência, o amor não porta. Agora imagine uma mulher indecente, que porta-se indecentemente, mal vestida, sem pudor, e chega na festa, abre a boca e, meu servo, e santo Deus, tem misericórdia. É antibíblico. Então o negócio aqui é bem mais profundo do que a gente pensa. Não busca os seus interesses, ele só pensa nele, né? Não se irrita, qualquer coisinha chama para briga. Não, crente não, irmãos. Não, mas eu sou homem, é lógico, é homem, é mulher, é humano, mas tem que dar uma certa relevada. Agora, é lógico que tem alguns extremos, né? Mas tem coisas, tem pessoas que você não pode olhar para ele. Se você olhar, ele já fala assim, o que você está me olhando? E aí? Qualquer coisinha ele já quer brigar. Isso aí é sério. Não suspeita mal. Aí imagine, essa pequena reflexão aqui. Se Deus ficar usando uma pessoa desse tipo, que tudo que ele faz é o contrário do que está falando no amor. Então eu entendo que Deus, ele dá a dádiva, ele dá um dom, ele usa. Mas quando a pessoa vai se desviando do princípio do amor, Deus vai buscando de volta. Deus deixa de usar, sabe por quê? É o que acontece muito hoje. Fala, fala, fala em nome do Senhor. E depois você fica sabendo que o Senhor não falou aquilo. Quantas coisas que a gente já viu acontecer. Pessoas falando que Deus mandou, que Deus ordenou, e Deus direcionou e tal, e fez, e depois deu tudo errado. Saiu tudo o contrário. Falei, gente, mas Deus não tinha falado, Deus não, mas não tinha orado, não tinha buscado. É porque não está correto. Deus não está dando direção. O amor não está presente aí. Se estiver presente, Deus vai usar, Deus vai dar mais dons e vai capacitar, e o reino de Deus vai ser propagado, a igreja cresce, é edificada, a alma se converte e a bênção alcança a todos. Que Deus te abençoe grandemente. Procure amar. E procure ser zeloso para que Deus te use cada vez mais nos dons que Ele já te deu. E procure buscar mais dons. Que Deus te abençoe. Próxima semana a gente começa uma nova revista e nós vamos estar aí comentando algumas aulas e Deus há de nos abençoar. Que Deus te abençoe, compartilhe esse vídeo com alguém e outros mais serão abençoados. Até a próxima oportunidade, o próximo vídeo, em nome de Jesus.